Olá, eu sou Ionara Marques, atriz e produtora do grupo de teatro Cirquinho do Revirado, de Criciúma, Santa Catarina. E a gente está aqui hoje nessa videoaula com o tema A Formação Artística Construída na Relação entre Indivíduo e Sociedade. A ideia é trazer para essa aula um relato de experiência do grupo, na formação autodidata que o grupo tem, e dos convívios com movimentos sociais para impulsionar as nossas produções até hoje. Então, nós somos um grupo que vive há 24 anos do fazer teatral, e essas relações, né, que a gente tem com a sociedade é que nos impulsionam para as nossas produções. Vivemos exclusivamente do fazer teatral, né, 24 anos, que eu já falei, sempre pensando teatro de forma de popularizar a arte, desde o início. Nossa base se deu em grupos de jovens, trabalhos em comunidades, fábricas e escolas, por consequência, a rua até hoje. Sempre abordando temas que criticam, de certa forma, a estrutura da sociedade, nas questões da opressão, né, dos preconceitos. E a gente traz uma frase também de Augusto Boal que falava assim: uma das principais funções da arte do teatro é tornar conscientes espetáculos da vida diária. Olá, eu sou Reveraldo Joaquim, ator, diretor, produtor e um dos fundadores do grupo de teatro Cirquinho do Revirado, ao lado de Ionara Marques. O que a gente vai fazer hoje é contar também um pouco da história de como a nossa relação com a arte, com a sociedade, com a comunidade faz com que o grupo de teatro Cirquinho do Revirado tenha essa característica de um grupo de teatro de rua, de um grupo de teatro de comunidade, de um grupo de teatro que trabalha principalmente levando em conta sempre aqueles que necessitam ou clamam por justiça. Eu nasci em 1970 e sou fruto um pouco da ditadura militar e o meu envolvimento com a arte ela já é desde muito cedo, né? Nos anos é, os anos 80 foram marcados de uma forma muito significativa por muitos avanços e principalmente é, nos libertando também do regime militar, que foi até o ano de 1985. Foram 21 anos, não convivi com esses 21 anos de ditadura, perseguição, tortura, morte, mas, querendo ou não, a minha própria educação na escola, ela é fruto disso também. Os movimentos sociais da minha época, dos anos 80, eles foram muito importantes e muito marcantes para a nossa vida e para a minha criação. Desde pequeno, eu com 7 anos, entro num coral, um coral infantil do bairro Nossa Senhora da Salete, que é o bairro que eu moro até hoje, e esse coral eu fico até os meus 14 anos. Então, esse coral, além de atividades de canções que a gente cantava por toda a Criciúma e algumas cidades vizinhas, a gente também desenvolvia algumas ações sociais para a própria comunidade, né? Encontros. Eu fiquei no coral até os meus 14 anos e depois eu saio e junto com um grupo de pessoas a gente monta um grupo de jovens que se chamava Raízes da América Latina. O grupo de jovens Raízes da América Latina era um grupo muito atuante e justamente que chegava com uma proposta um pouco diferente. A gente discutia muitos problemas sociais que era comum da época, afinal de contas, muita gente do grupo também foi vítima dessa perseguição, foi vítima desses movimentos que o regime militar nos apresentava. Nós éramos frutos de pais que muitas vezes defendiam o regime militar ou que, de certa forma, criticavam os regimes militares, né? E isso é uma coisa muito forte. O nosso grupo de jovens era bastante ligado à igreja e a gente seguia muito a linha do Leonardo Boff, então, da teologia da libertação. A gente acreditava muito nessa revolução enquanto humano, mas enquanto sociedade, né? Para que o bem ele fosse de forma geral para todos e não somente para o indivíduo. O envolvimento com o teatro
no grupo de jovens eu acho que foi um divisor de água muito grande. As nossas atividades artísticas dentro desse grupo de jovens ficava entendido para nós que era muito importante a gente falar através do teatro. E de uma forma amadora, nós dividimos muitas coisas com a comunidade. E aos poucos, a própria comunidade começou a achar interessante e deu espaço para nós conduzir uma vez por mês a missa. Então, nós tínhamos toda a liberdade para propor canções, propor teatro como encenação, e isso acabou sendo uma característica do grupo. Qualquer coisa, vamos fazer um teatro, ou vamos cantar, ou vamos criar uma movimentação diferente naquela estrutura. Aos poucos a gente foi criando o respeito por todo o pessoal das igrejas, por parte principalmente dos padres, né? E todo mês criava-se uma expectativa, o que o pessoal do grupo de jovem, com uma proposta mais radical, vai apresentar enquanto teatro, né? Então, era uma forma também da gente se puxar cada mês e dizer bem o que a gente vai fazer. Essas construções desse teatro, a gente sempre procurava ser o mais contemporâneo possível, acreditando na liturgia que a igreja propõe, mas também de que forma que a gente consegue fazer essa leitura nos dias atuais do que está se apresentando. Então, todas as nossas construções de teatro tinham esse apelo social, tinha essa busca pelos menos favorecidos, pelos excluídos. Então, a gente buscava dar visibilidade para essas pessoas que estavam nessa condição. Então, o grupo, aos poucos, ele conseguiu mais espaço na diocese, né? As pessoas entendiam que, opa, o que está acontecendo lá, que movimento é esse? E nos davam espaços justamente para ocupar algumas coisas na própria diocese que para nós era interessante. E isso para nós era muito marcante e, consequentemente, cria-se expectativa com relação aos trabalhos e, com isso, cria-se mais compromissos. E também cria-se uma necessidade de a gente cada vez mais se aprofundar nas formas de encenação, na forma de interação com a comunidade. Então, algumas encenações que eram meramente de improviso, elas já começavam a ter um outro contexto. Ela precisava de um certo ensaio, precisávamos sentar numa mesa, debater e para ver de que forma que a gente poderia de fato estar dialogando com aquelas pessoas que simplesmente estavam indo a uma missa. Por outro lado, eles também nos colocavam algumas coisas interessantes para a gente trabalhar, tipo, vamos trabalhar com os jovens que estão saindo da crisma. Então, a gente precisava dialogar com esse povo. E de que forma que tu dialoga com adolescente? Sendo nós jovens também, saindo da adolescência. De que forma que a gente se comunica com eles perante essa responsabilidade toda que a própria paróquia nos dava. Era uma espécie de, bem, eu te dou a corda para te enforcar, né? Vai, quanto mais tu fala, mais tu te perde. Mas nós tínhamos uma preocupação muito grande de discutir problemas sociais, não só locais, mas também do Brasil e da América Latina como um todo. Nós fomos convidados, o grupo e mais algumas pessoas, para fazer parte de eventos muito grandes que existem até hoje, como a Romaria da Terra, que é um evento nacional, o INJOCRE, que era o Encontro de Jovens Cristãos, também tinha o RACA, que era um retiro, acampamento de carnaval, e isso tudo a gente acabava tendo a arte, tendo o teatro como forma de comunicação, não com uma preocupação na arte pela arte, mas sim a arte enquanto forma de comunicação com a sociedade. Importante a gente lembrar que é difícil desassociar os movimentos partidários que surgiram a partir dos anos 80, o próprio Partido dos Trabalhadores, que surge do movimento antiditadura,
formado por artistas, intelectuais, inclusive religiosos. Então, nós estávamos dentro dessa estrutura também, apesar de não estar debatendo questões meramente com o intuito de trabalhar a política, mas, de certa forma, estávamos agindo de forma política quando nós nos colocávamos à disposição de um grande debate. As características ideológicas criticavam sempre o sistema e os meios de comunicação em massa, né? E a forma que eles usavam para manipular o povo, né? Então, como fomos vítimas também desse sistema que era racista, que era patriarcal, que era machista e que ainda é, e como naquela época a gente ainda convivia com aquilo e não conseguia ter uma visão além, né? E todas as formas de discriminação. Em 91, eu entro para uma aula de teatro que existia na Fundação Cultural de Criciúma e justamente para mim foi uma surpresa bem legal, que tinha uma aula de teatro. Nossa, mas que legal, vou fazer teatro. E fiquei algum tempo nesse grupo e a gente desenvolvia também algumas apresentações com propostas também sociais, propostas políticas, e daí de uma forma mais decisiva, e outras meramente artísticas, como era proposta. Isso traz também para o meu grupo de jovens uma relação um pouco diferente. Eu disse, opa, estou sabendo mais alguma coisa, tem coisas que a gente faz assim, e com determinada técnica a gente consegue jogar melhor com a plateia. Como é que isso ocorre? Que eu acho que é um momento legal de se falar, porque vamos pensar, digamos que eu tinha uma tendência maior a trabalhar com teatro e outras pessoas não tinham essa tendência, talento, sei lá, eu não gosto de usar essa palavra, mas de que forma que a gente pode fazer com que as pessoas acreditem de fato, que as pessoas que não têm o teatro como profissão acreditem de fato que o que eles estão falando é uma forma necessária de comunicação. E a gente propõe, cada vez, cada encontro, a gente acredita mais naquilo que a gente faz. A 7ª Romaria da Terra foi um grande evento que aconteceu na nossa região, e essa Romaria da Terra ela vem para discutir problemas ecológicos, causados principalmente, que aconteceu em Forquilinha, causado pela exploração do carvão, que a nossa região é uma região que teve muitos problemas com relação ao carvão. Então, Criciúma e região inteira foi praticamente degradada pelo carvão que se extraía do solo. Então, ecologicamente, nós éramos muito prejudicados e ainda a gente sofre até hoje com tudo que foi, para uma época, necessário para o Brasil, porque Criciúma acabava, o carvão que era retirado daqui da região era usado nas termoelétricas e, inclusive, é usado até hoje, né? Mas de uma forma não tão predatória como era naquela época. O tema dessa Romaria da Terra era ecologia e libertação da terra. E o lema era: quem rouba e fere a terra, rouba e fere os filhos da terra. Nesse ato, fomos convidados a montar uma peça que seria apresentada para milhares de pessoas, como eram esses encontros. Como é que a gente buscava solucionar problemas ligados à situação da terra e o que a gente poderia apresentar de proposta. Então, basicamente, o que acontecia? O trabalho de montagem ele passava por uma estrutura muito semelhante ao que a gente usa hoje e que muitos grupos usam, né? Então, só que um pouco diferente. A gente precisava saber, primeiramente, qual era a estrutura que teria o evento para a gente montar uma peça para o evento. Então, nessa Romaria da Terra, a gente perguntou, vai ter palco? Vai. Vai ter som? Vai. O palco vai ter cobertura? Vai ser durante o dia? Qual o público? Então, eram informações importantes. Quanto tempo a gente teria de encenação? Tudo isso era informação muito importante para que a gente pudesse montar um espetáculo, que a gente chamava assim.
E quanto mais interativo fosse isso, melhor seria para a encenação. E a interação que a gente propunha era justamente no meio do espetáculo vir uma música, vir uma proposta de um canto de libertação, um canto em que todo mundo pudesse manifestar e bradar gritos de ordem, e a gente envolvia o público nessa encenação. Muitas vezes de forma direta, a gente conversando com as pessoas, indo com o microfone, com o fio no meio das pessoas, fazendo com que as pessoas sentissem de fato o direito da fala, sentissem que eles poderiam se manifestar, que eles poderiam bravejar, que eles poderiam buscar o seu direito, porque era um movimento pós-ditadura. E depois de muito tempo acuado e não poder se expressar, estávamos nós na condição de dizer: bem, agora nós temos o direito e nós temos o dever de nos manifestar e dizer aquilo que a gente acha certo e principalmente denunciar aquilo que a gente acha errado. Os estudos dos espetáculos, daí era um mergulho mais fundo. Então, vamos falar sobre quem rouba e fere a terra, rouba e fere os filhos da terra. Então, diretamente a gente já pensa nos índios e de que forma que eles são feridos, de fato, a cada dia que são feridos até hoje. Então, são histórias e relatos que a gente foi buscar através de informação. Naquela época a gente não tinha tanto acesso aos meios de comunicação de massa, internet, então era justamente pesquisado em livros, revistas e tudo que a própria organização trazia. Então existia livros que a gente mergulhava e pensava uma estrutura de peça. E junto com o pessoal, junto com todo o pessoal, a gente acabava montando grandes espetáculos. O mais importante disso tudo era a forma que era feito com carinho, né? Eu me recordo que e o carinho e o cuidado de forma muito simples de pensar uma maquiagem, de pensar um figurino, de pensar que pessoas da comunidade, senhoras, senhores, estavam em cena também, estavam debatendo assuntos tão fortes, estavam abrindo suas mentes também para entrar nessa discussão. Então, essa condição de não sermos um grupo de teatro, e sim um grupo de pessoas que se juntou para montar determinada peça, esse carinho com que era tratado, que a gente se dedicava o tempo para o ensaio e apresentar para pessoas iguais a gente, que não éramos profissionais de teatro e nem vivíamos de teatro. Então, e sabíamos que os textos tinham que ser recheados de um texto recheado de discurso forte, político, incisivo, e que as pessoas, de fato, pudessem sentir e talvez se emocionar com tudo aquilo que a gente apresentava. E quanto mais emoção tivesse, não na forma apelativa de Deus no céu e nós aqui na terra, não, mas de uma forma de dizer que, bem, o mundo é muito mais cruel do que o que a televisão nos mostra. As apresentações geralmente duravam no máximo 20 minutos, né? Porque a maioria dos lugares eram lugares a céu aberto, as pessoas não tinham onde sentar, ou sentavam num grande gramado para assistir tudo aquilo que estava acontecendo. Depois de um dia de muito debate, muita discussão, de muitas falas, o próprio Leonardo Boff participava desses eventos. Outros movimentos incríveis que aconteciam por parte da juventude era encontro de jovens cristãos, de uma proposta mais dentro da pastoral da juventude, mais dentro de um contexto de jovem para jovem. Já outros eventos já não era direcionado tanto assim aos jovens. Ionara e eu, a gente acaba se conhecendo num desses encontros, né? E a gente acaba se conhecendo numa apresentação em que eu estava fazendo num ginásio de esporte. Tem fotos disso.
E ela acabou assistindo aquela apresentação e no final a gente se encontrou no final da apresentação e trocamos ideia e daí foi uma energia muito legal. E daí eu acabo sabendo que no outro lado da cidade tem grupos de jovens também e tem uma pessoa que está nesse mesmo caminho, nessa mesma luta, nessa mesma angústia de ter que se comunicar com as pessoas de uma forma diferente, de uma forma artística. E isso foi muito rico, porque foi uma coisa assim, bem, vamos ter que juntar esses grupos para a gente se conhecer melhor. Essa era a desculpa, né? Então, a gente acabou se conhecendo, começamos a namorar, estamos até hoje nesse namoro, nessa nossa construção de um ideal de vida, vivendo exclusivamente do teatro. A partir do momento que a Ionara entra, logo, logo em seguida, assim, um mês depois, a gente escreve uma peça de teatro, e essa peça de teatro ela se chamava A Morte da Esperança, que conta a história de uma mãe que tem a sua filha no colo e a filha está agonizando de fome, né? E essa criança nos braços da mãe pergunta se no céu tem pão e a mãe fala que tem e a criança acaba morrendo nos braços da mãe. Isso é uma história que nos marcou bastante. Na época a gente diz, vamos ter que transformar isso em teatro. E isso foi muito legal, porque a gente apresentou em vários lugares, várias comunidades pediam para a gente apresentar. E não só comunidade, daí a gente acaba entrando também nos sindicatos. E os sindicatos nos dizem, bem, olha só, essa peça pode ser apresentada em cima de um caminhão, vai ter um grande encontro, vocês têm condição, tem microfone, dá para apresentar, né? Apesar de ser mais intimista, mas é possível da gente dialogar assim com a plateia nessa condição. E lá íamos nós, com o maior prazer, apresentar esse teatro de forma amadora para todos aqueles, né? Que estavam ali assistindo o espetáculo. Os movimentos sociais e os nossos envolvimentos com sindicatos, eles nos encorajaram cada vez mais a sermos ousados nas formas de encenação. A gente sabia que estaria reunindo um grande grupo de pessoas, e geralmente eram encontros que aconteciam dentro da própria igreja. Épocas sazonais como Natal, Páscoa, Paixão de Cristo, a gente sempre estava lá, querendo dialogar com aquele público. E isso era muito legal. Então, a gente, no primeiro momento, montávamos o espetáculo de uma forma tradicional da Paixão de Cristo, e daí, no ano seguinte, a gente já tentava trazer para uma proposta mais contemporânea essa linguagem de que forma que o Cristo morre hoje e a gente ainda está adorando esse Cristo de lá de 2000 anos atrás. Algumas coisas nos eram bloqueadas de fazer, algumas formas de expressões artísticas, e isso causava um certo desconforto. Então, tu tinha que agir de uma forma muito política para tentar expor a tua ideia, tentar expor de fato aquilo que tu gostaria em forma de uma encenação da paixão e morte de Cristo. E já não funcionava para nós esse Cristo carregando uma cruz para o Calvário, simplesmente fazendo com que as pessoas chorassem diante de tudo aquilo e se martirizassem por tudo aquilo, sabendo que hoje está acontecendo coisas muito piores do que acontecia naquela época. Então, era sempre uma briga para a gente impor aquilo que a gente imaginava que seria interessante, e a gente acabou, com o tempo, perdendo muitas forças para o movimento carismático católico que surgiu, combatendo um pouco a teologia da libertação do Leonardo Boff. E estávamos nós diante de uma situação em que a gente queria ser mais a arte pela arte e fazendo as pessoas refletirem sobre fatos reais que acontecem no cotidiano,
e não ficando somente naquele momento. Então, existia brigas homéricas com relação a isso. E as nossas encenações eram, sim, recheadas de ousadias, né? Então, a gente trazia para cima de caminhões apresentações que as pessoas ficavam, o que eles estão querendo dizer com isso, né? O que eles estão levantando questões tão polêmicas? E a própria igreja, de certa forma, nos cobrava isso também. Então, todo esse apanhado de lembranças que Reveraldo traz, é, a gente vai lembrando, né, para contar essa aula, assim, eu lembro de várias paixões que a gente fez, e essa história é muito legal, né, porque a gente usava como mote essas questões religiosas para poder falar questões muito políticas e sociais. Por exemplo, nós em carrocerias de caminhão, que formavam um palco, né? Montávamos uma cela, a gente pegava aquelas grades que o pessoal vendia botijão de gás e colocava uma cela entupetado de gente dentro de um quadradinho muito minúsculo para falar de uma das estações de Cristo, ou então crucificar um homem negro, ou então crucificar uma prostituta. Então a gente meio que foi muito ousado nessa época, assim, para fazendo teatro, né? Esse teatro amador, nessa época a gente ainda não tinha cirquinho, deixar bem claro, nós éramos namorados ainda, né? Resgatando isso que o Revo já falou, ele de um lado da cidade e eu do outro lado da cidade, num lado extremo ao bairro dele, mas eram movimentos muito fortes que a gente fazia e cada vez mais a gente ficava nessa ansiedade, né, de mas a gente tem que comunicar, a gente vai ter que comunicar mais o que a gente está pensando, né? Então, o Reveraldo, já com algumas técnicas do curso de teatro que ele fazia na Fundação Cultural, eu não tinha curso de teatro, mas também fazia esse teatro amador com o meu grupo, e a gente cada vez ficou mais unido nessas questões das produções, e muito interessante, né, porque essas questões a gente, de certa forma, elaborava também com trabalho de mesa, também com discussões sobre os temas, sabe? Então a gente tinha que estar o tempo todo costurando dentro daquelas questões religiosas, mas trazendo o que a gente queria falar. Então até aí a gente viveu, né, um bom tempo nisso. A gente se casa em 94, e em 95 nasce o nosso filho Luan, que hoje ele tem 25 anos. Em 96 a gente vai visitar, a gente vai passar uma virada de ano numa praia no litoral nosso aqui, e a gente encontra um cirquinho onde tinha um mestre de cerimônias, que era a Josefina, e ela contava histórias. E a gente, meu Deus, né? A gente ficou assim muito encantado com aquele mundo, né, de possibilidades de poder viver só de teatro. Porque até então cada um tinha o seu ofício, eu com uma criança pequena, né, nós dois com uma criança pequena, Reveraldo nisso já tinha saído de Florianópolis para cá, lá em Florianópolis a gente fez alguns movimentos também dentro da igreja, mas a carismática católica já estava tomando conta de tudo, então era aquele Deus lá em cima, né, num pedestal, nós aqui na terra e adoração, e a gente foi cada vez mais se desvencilhando da igreja, mais dos movimentos sociais, não, dos movimentos de sindicato, de lutas, e cada vez mais a gente se via na rua. É interessante sempre estar fazendo esse link, né? Dos movimentos sociais, da onde a gente vem, com toda essa bagagem, e o que nos deu essa bagagem de construção corporal, que a gente só faz essa leitura, é claro, hoje, né? Depois de 26 anos, né? 24 anos fazendo teatro, 24 profissional, né? Mas esses anos antes dos 24, que isso nos dá uma bagagem corporal muito forte, né? Porque a gente estava lá sempre em cima daqueles caminhões apresentando para 2.000 pessoas ou em ginásios, então projeção de voz, tudo isso veio de uma forma muito orgânica e da necessidade, né, de estar promovendo isso. Então, a gente cria o grupo de teatro, a gente funda o grupo de teatro Cirquinho do Revirado em 97, 1997.
E quando a gente iniciou, a gente tinha uma estrutura de um cirquinho também, era um mini circo com arquibancadas e cadeirinhas, onde cabiam 250 crianças sentadas dentro desse circo, e a gente começou a produzir no início, né, muita loucura, porque a gente não tinha ideia de como viver disso, né, como que ia gerar dinheiro também para a gente poder suprir as nossas necessidades de família, de casa, enfim, né, de tudo que a gente precisava. E então foi aprendendo também, a gente fundamos e fomos entendendo como que seria isso. Então no início a gente começou a produzir em praças, né, sempre montando cirquinhos em praças e chamava as escolas do entorno daquela praça. A gente começou com um cirquinho em Florianópolis e depois de praças, eu vou resumir bastante porque é muita história para contar, né? Praças, pátios de escola e tudo isso com essa pegada de popularizar, né? A gente tinha ingressos a R$ 1, R$ 2 por criança, mais uma sala que tinha 35 alunos, a professora chegava com um envelopezinho de 20 pagantes. Tudo isso faz parte dessas questões sociais que a gente, não, mas todo mundo tem direito de assistir. Ah, mas ele não trouxe dinheiro, mas ele vai entrar também, sabe? Então a gente já ia trabalhando essas questões. E quando chega, a gente trabalha praticamente só com teatro de fantoches, de bonecos, de 97 até 2001, por aí, a gente fez muito trabalho. A gente foi para vários festivais, buscando oficinas. Então, essa nossa busca também pelas técnicas e pela formação enquanto atores, a gente foi buscando fazendo, né? A gente foi buscando em cada festival, em cada mostra que a gente ia. Mas, como a gente está aqui falando nessa videoaula sobre esses movimentos do indivíduo e sociedade, eu já vou pular direto para 2000, que é um marco muito importante assim para nós, é um divisor de águas, porque pela primeira vez a gente vai ter a experiência de ter um governo popular aqui em Criciúma. Com esse governo popular, a gente conseguiu fazer muitas coisas. É incrível o que a gente produziu em 4 anos de espetáculos, praticamente os espetáculos que a gente tem até hoje no nosso repertório, eles foram montados de 2001 a 2004. Ali nesse ano de 2000, 2001 até 2004, a gente montou praticamente a maioria das peças que a gente tem até hoje, que estão até hoje em cartaz, né? E é muito interessante, assim, porque essa pegada da rua, ela nunca saiu da gente. A gente nunca conseguiu se desvencilhar. Então, em 2001, a gente monta o Sonho de Natanael, que ele nasceu de vários tópicos que a Secretaria da Educação passou para a gente, que ela queria falar de inclusão social, da questão das crianças que ainda não estavam sendo alfabetizadas nos bairros, a história do que é público, que não é de graça, que a escola era das crianças também, que não era do município, não tinha um dono da escola. E a gente foi criando essa história, a história de um menino em Graxate que sonhava em ter uma escola, que sonhava em ter uma casa, que sonhava em ter uma professora. Então, até hoje, ela ainda está no nosso repertório e a gente faz em espaços alternativos e que tem essa pegada social. Então, assim, aquele nosso histórico que o Reveraldo falou aqui está dentro dessa peça, assim como está também em Amor por Anexins, que nasce também em 2001, que tem um texto de Arthur Azevedo fechado, porém a gente usa o texto só como mote, né? Tipo, uma desculpa para também estar na rua. Então, é social também, é lidando o tempo todo com o outro, estabelece-se uma arena total com Amor por Anexins na rua. Pela primeira vez, a gente tem uma arena total. Esse 360 graus que a gente tem, não tem mais a lona do circo, então a gente está em cima de pernas de pau, o tempo todo comunicando com essa plateia nesse ângulo de 360 graus. Então, assim, para nós, foi o Amor por Anexins que nos deu uma projeção a nível nacional, que a gente foi para festivais muito importantes, festivais legais, assim, que a gente começou a ser conhecido, né?
E com esse governo popular e a gente, né, desbravando aí, saindo de Criciúma, saindo de Santa Catarina, a gente começa também a ter um know-how aqui na nossa região para estar promovendo outros projetos. E nesse sentido, daí era onde eu queria chegar, que é o Fertil. Numa dessas palestras que esse governo popular promovia, ele trouxe Augusto Boal para Criciúma. E a gente ficou encantado com toda a proposta do Teatro do Oprimido. Então, o Festival Relâmpago de Teatro Estudantil, era o Fertil, que tinha uma proposta muito interessante, que a gente propunha temas, né? Esses temas eles eram sorteados nas escolas. Cada escola chamava crianças e adolescentes que quisessem montar um grupinho de teatro para desenvolver esse tema em 3 dias. Por isso que era relâmpago. Então, era sorteado, né? Ninguém sabia da sinopse, e todas as sinopses falavam de pavimentação das ruas, coleta de lixo, sempre alguma questão que vai melhorar o sistema, que vai melhorar a estrutura da sociedade, ou preconceito, né, questão de racismo, questão de misoginia, tudo isso a gente trazia para esses temas com uma leve sinopse para dar uma condução para essas crianças das escolas desenvolverem o trabalho. E isso era muito legal, porque daí era debatido com a escola. E as crianças montavam, né, os adolescentes e as crianças montavam esse espetáculo, e era tudo apresentado num dia só. Então, o Teatro da Cidade, que é um teatro de quase 800 lugares, nessa época, ele era visitado por avós, por pais, por tios, gente que nunca tinha colocado o pé dentro do estabelecimento, daquele prédio, né? O prédio do Teatro Municipal de Criciúma. Então, a gente lembra de cenas muito lindas, assim, do tipo um menininho entrando no teatro de chinelinho, né? Chinelinho de dedo, e tirando o chinelo para entrar, porque ele nunca tinha entrado naquele estabelecimento e ele não sabia como se comportar ali, né? Então, foram movimentos que para nós, assim, nos formou, né? Então, quando a gente chega... e outra coisa que a gente trazia para o Fertil é que a gente trazia 2 a 3 debatedores, a gente conseguia cachê para esses debatedores, e eles analisavam cada obra apresentada. Então, colocava essas crianças e esses adolescentes num papel de protagonismo muito legal, né? De mudança social, né? De autoestima também, sabe? De elevar a autoestima dessas crianças que vinham lá dos bairros periféricos, né? Essa inclusão, né? De trazer quem está também na periferia, né? Longe do centro. Então, foi muito bonito todo o movimento que aconteceu de 2001 a 2004, assim. Então, tudo que a gente é hoje, né, nesses 24 anos de Cirquinho do Revirado, quando a gente monta, por exemplo, o Contra-Regra, né, eu já falei do Sonho de Natanael, falei do Amor por Anexins, do Fertil, e o Contra-Regra é o único espetáculo que a gente tem que não é de rua, mas também a gente aborda questões de mostrar aquele que está na coxia, né? De mostrar o contra-regra. Então, foi um espetáculo que trouxe uma temática muito legal de quem está por trás das coisas, né? Quem está promovendo o espetáculo acontecer. Então, foi meio que um respiro do Cirquinho do Revirado de rua, né? De sair um pouquinho da rua e ir para o palco, mas logo em seguida a gente já monta outro espetáculo de rua. E, em geral, as nossas produções de rua são as que a gente mais atua, até chegar a 2011, que a gente monta a Júlia, que daí é o ápice para nós, assim, né, de produção de forma muito incisiva, trazendo esses 2 bufões para a rua, e a gente vê em Júlia e Palheta, que são esses 2 personagens que estão na rua, o acúmulo de tudo isso, sabe? Não é uma coisa só, tudo isso que vem lá desde esses anos 85, 86, tudo acumuladinho ali em Júlia e Palheta, que para nós é a peça que a gente está com muita saudade, né? Porque todos
esse episódio do isolamento social, a gente nunca mais apresentou, mas é a nossa catarse, sabe? Assim, Júlia traz todo esse acúmulo de toda essa experiência que a gente traz dos movimentos sociais para a arte do teatro, né? Fertil, que é o Festival Relâmpago de Teatro Estudantil, nos dias de hoje a gente ainda desenvolvemos na cidade de Nova Veneza aqui, já há 3 anos, com escolas também, e esse Fertil, em Nova Veneza, a gente trata somente sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Então, são várias situações que a gente coloca as crianças, os adolescentes, para debater assuntos sobre o meio ambiente e apresentar nesse terceiro dia esse grande espetáculo. Na Içara também a gente, que é uma cidade próxima aqui a Criciúma, a gente também desenvolve o Fertil e também uma proposta mais social, com temas mais abrangentes. Importante lembrar que o Fertil, além de escolas, ele também trabalhava com algumas entidades, tipo assim, grupo de terceira idade, a Judecre, que são pessoas deficientes, amputadas. Também trabalhamos com o pessoal que são deficientes auditivos. Então, é uma catarse muito grande de espaço, de acessibilidade, para que as pessoas também pudessem mostrar a sua arte, a sua forma de se expressar, e ter o teatro como forma disso é uma coisa muito bonita. O nosso trabalho com relação às fábricas, já em 97, 98, assim que a gente começou a trabalhar com teatro, algumas fábricas entravam em contato com a gente. Olha, vocês fazem trabalho em fábrica, principalmente relacionados às CIPACs, às CIPAs. Então, a gente, trabalhamos. Então, a gente criava, de uma semana para outra, espetáculos que iam para o chão da fábrica, debater com as pessoas da fábrica problemas relacionados à segurança do trabalho. Isso era muito legal. Da mesma forma, a gente também era contratado pelos sindicatos para ir para dentro da fábrica criticar, fazer com que as pessoas se manifestassem também em busca dos seus direitos que o sindicato exigia. Então, não só em empresas, mas em bancos, a gente fez muito trabalho em bancos, sendo nós atores, sendo condicionado a estar ali no banco, incentivando as pessoas a se manifestarem, a criticar o próprio governo, a criticar toda uma estrutura. Isso para nós era um lugar muito fácil de estar, porque a gente já vinha desse movimento. Então, as possibilidades criativas de chegar nesse lugar era muito rica e muito, muito importante para nós. Dentro da questão das fábricas também, a gente trabalhou em algumas fábricas diretamente com os funcionários. E isso foram experiências maravilhosas. E a gente ia para dentro da fábrica e montávamos grupos de teatro com as pessoas que trabalhavam naquela fábrica. Então, aconteceu em 4 empresas aqui da nossa região, em que a gente fazia todo o trabalho de construção, aulas de teatro, preparação corporal, preparação vocal e montagem de espetáculo em cima de problemas que eles traziam também, e depois eles apresentavam para os próprios funcionários. Algumas assim marcantes, agora em 2007, a gente monta um espetáculo junto com uma empresa, que é a Canguru Embalagens aqui, e a empresa dá toda uma estrutura e monta um palco no chão de fábrica, com uma estrutura de pernas, de iluminação, de microfones, justamente para isso ser comunicado para os outros funcionários. E esse projeto dura praticamente 1 ano e meio, e foram montadas 4 peças de teatro e que circularam por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul e foram até Minas Gerais. Isso os próprios funcionários se colocando à disposição e estando nesse lugar de ator, de atrizes, e debatendo temas relacionados à sua rotina de trabalho e também às questões sociais. Isso
foi extremamente importante. Esses projetos, geralmente, eles têm o início, meio e fim, né? É natural que seja assim, mas que marca toda uma trajetória do grupo, né? Do grupo enquanto intervenção dentro da empresa. Isso é formidável, é um trabalho que a gente gosta bastante de realizar. Nos anos 2000 também a gente retoma a nossa história com a pastoral de juventude, com os grupos de jovens, e a gente aceita um convite por parte da igreja da nossa paróquia para fazer parte da encenação da Paixão de Cristo. E daí a gente consegue, com toda a nossa expertise, com toda a experiência de já estar vivendo há mais de 10 anos com teatro, de ter assistido muitas coisas, de propor algo novo. E a gente propõe uma Paixão de Cristo em que todos os atores estariam em cima de pernas de pau. Porque a nossa maior angústia é que numa procissão de paixão e morte de Cristo, que dá 5.000 pessoas, as pessoas não conseguem enxergar de longe o que está acontecendo. Então, a gente coloca os atores, Jesus, Maria, Centurião, os soldados, tudo em cima de pernas de pau. Então, o CAEP da igreja aceitou a proposta, a gente fez uma proposta financeira, a gente não cobrou nada para isso, para estar ali nesse lugar, mas a gente queria que tivesse um maquiador, uma pessoa que poderia olhar os figurinos, e a gente construiu um lindo espetáculo. Isso tem fotos. A gente construiu um lindo espetáculo em que Jesus carregava uma cruz enorme. O espetáculo era narrado pela Maria Madalena, que conta a história de um grande amor da vida dela que viveu aqui nesse lugar. Então a história começa assim, com a Ionara Marques em cima de pernas de pau, narrando essa história para toda aquela multidão, e o espetáculo segue com Jesus carregando uma cruz de 8 metros de comprimento em cima de pernas de pau, e um centurião surrando Jesus Cristo numa perna de pau de quase 2 metros de altura, e aquela coisa impactante, né? Chocou positivamente toda a comunidade, e foi lindo toda a encenação, todo o envolvimento também daquelas pessoas que, mais uma vez, não eram atores. Alguns atores amigos nossos a gente convidou para fazer parte dessa montagem, eles fizeram parte, e foi muito lindo, né? Porque as pessoas da comunidade, amadores que não vivem exclusivamente do fazer teatral, estavam ali desenvolvendo seus trabalhos com profissionais de teatro. Então, foi enriquecedor para todos os lados. E nós estávamos novamente naquele lugar que é a nossa comunidade base, que é a nossa base enquanto grupo. Deu uma repercussão muito grande na mídia, primeira vez que se faz isso em cima de pernas de pau. No ano seguinte, vieram novamente nos convidar a fazer aquilo, e nós já... Daí a gente fez uma outra proposta, não, a gente faz desde que tudo isso comece numa fábrica abandonada, aqui próximo aqui também, uma fábrica enorme, e a gente conseguiu trabalhar toda a primeira parte da encenação, que é o julgamento de Jesus Cristo, sendo condenado pelo Pilatos, e todo o povo ali, a gente consegue montar um palco dentro de um galpão e nos fundos do palco fazer projeção de imagens, daí um espetáculo mais contemporâneo e com uma proposta mais contemporânea também desses intervalos, porém a parte final, que é a morte de Cristo, vamos falar assim, a crucificação de Cristo, a gente não se envolve, a gente deixa para a comunidade fazer de uma forma tradicional. Foi muito bonito também, e para nós foi, de certa forma, um momento que a gente pretende voltar a fazer, porque é um lugar que a gente gosta de estar, é um lugar que a gente entende que é uma forma de comunicar com as pessoas, são pessoas que necessitam, de fato, de estar recebendo essa arte. Então, essa formação que a gente também se dispõe
a estar compartilhando com as pessoas, faz parte da nossa formação. Nós somos um grupo que aglutina, a gente organiza também o Festival Nacional de Teatro Revirado, e a gente convida várias pessoas aqui de Criciúma para fazer parte dessa organização. A gente faz o Festival Relâmpago de Teatro Estudantil, e a gente pega pessoas da nossa região para serem tutoras dessa escola. A gente faz um sarau aqui na nossa sede, que é a nossa casa, e faz com que as pessoas venham e ocupem esse espaço. A gente interdita a rua e faz teatro de rua aqui na frente de casa para a comunidade também entender que nós somos espaço cultural, nós somos espaço de teatro também. E isso é maravilhoso, porque mostra um pouco também a característica do grupo, que a gente consegue viajar o Brasil inteiro através de palco giratório, fazendo apresentações em todo o Brasil praticamente, mas a gente volta para a nossa base, para as nossas raízes e construindo nossos espetáculos, principalmente tendo em vista que a gente não precisa ficar de fato amarrado a uma condição que as pessoas dizem o que a gente pode ou a gente não pode falar. Então a gente faz a nossa arte e a gente procura fazer com que as pessoas entendam que é o nosso espaço de fala, que é o nosso espaço de comunicação, que é o que a gente tem para oferecer para a comunidade. E, de certa forma, somos respeitados e queridos dentro dessa nossa comunidade. Então, para finalizar, assim, para a gente já se encaminhando para o finalzinho, a gente gosta de comunicar também aqui uma experiência muito legal que a gente teve agora durante o isolamento social, né, na pandemia. É muito interessante assim, o quanto a gente é necessário a gente voltar lá nas nossas raízes e buscar algo que a gente já tenha, que às vezes a gente até esquece que tem, né? Tipo assim, revirar lá no fundo do baú, assim, peraí, deve ter aqui alguma solução, alguma bula, alguma receita aqui para a gente sobreviver a mais essa história, né? Porque a gente já passou por tantas coisas, né? Que, enfim, todo mundo que trabalha com arte, com teatro, já viveu, né? Vários desafios. Então, como é que a gente vai viver a mais esse desafio? O que a gente pensou, né? Além, é claro, de se reinventar, tá mais nessas mídias, né, eletrônicas, né, tá em redes sociais, que a gente teve que ir se adaptando a isso também. A gente não queria perder esse vínculo, né, com o público, com a rua, com essas questões do social, que é uma coisa que nos move mesmo, né? Então, o que a gente pensou? A gente resgatou a história dos fantoches. Vamos ver, eles sempre estão lá, né, dentro de uma mala, pedindo para sair sempre, né? Chegou a hora de vocês saírem dessa mala, então a gente bolou um mini cirquinho, mais mini do que já era o nosso. Então é um cirquinho que a gente conseguiu fazer com que ele seja montado na carroceria da caminhonete, e a gente fez uma movimentação itinerante, né? Então as pessoas assistem das janelas. Na nossa realidade aqui no sul do estado, na cidade que a gente propôs e que de cara o prefeito assim já abraçou a proposta e já nos levou para a maioria dos bairros do município, que é a cidade de Içara, que é uma cidade do município vizinho aqui. A gente teve uma realidade muito fácil de conduzir esse projeto, porque realmente assim os nossos bairros aqui, as pessoas elas têm os seus cercados, né? Os bairros eles são feitos de casinhas, casas de madeiras, casas de alvenaria, daí tem um muro, vem outra casa, tem um muro, vem outra casa. Então é fácil da gente estar circulando numa rua e parar de 500 em 500 metros, ou em cada esquina parar, e as pessoas assistirem das janelas, de trás dos seus muros, né? Para não aglomerar.
ou então, como aconteceu da gente ir em condomínios fechados, desses condomínios populares, e as pessoas assistirem, né? Teve verticalizados e teve condomínio horizontado, assim, de assistir literalmente da sua janela. Esse horizontado é um condomínio que ele é germinado, não existe cercado, não existe lote. Então, na germinação mesmo, uma parede já começa outra família, já começa outra família. Então, foi fácil para nós resolver isso. E esse projeto ganhou uma repercussão legal assim no Brasil. Teve mais 2 grupos de teatro que nos contactaram para também estar desenvolvendo esse projeto nas suas cidades. Um deles foi o grupo de teatro Rosa dos Ventos, né, de Presidente Prudente. Teve um grupo de teatro do assentamento, o grupo de Xingó, de São Paulo, que também levou um projeto bem parecido com o nosso para o assentamento, né? Então, é um projeto assim que a gente gosta muito de falar, né, dele, porque tem a ver com as nossas raízes, tem a ver de onde a gente veio. Então, a gente não pode negar nunca de onde a gente veio, né? Eu acho que essa é a força que a gente tem para continuar, sabe? Para continuar produzindo peças, tanto essas que a gente consegue levar no chão de fábrica, em pátios de escola para trabalhar com toda a comunidade escolar, quanto Júlia, né, que é essa aqui, que está aqui no quadradinho, que é um espetáculo assim que já tem gente estudando a gente em universidades sobre esses bufões, sobre essas figuras que a gente leva para a rua nesse espetáculo, né, que é Júlia, que nos promoveu conhecer o Brasil inteiro numa produção do Sesc muito legal que a gente fez em 2013. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Então, queremos agradecer a Cia das Fábricas por esse projeto e, para finalizar, e dizer o quanto é importante a gente pensar que nos dias de hoje, a gente, mais do que nunca, a gente precisa se voltar para as comunidades, a gente precisa recomeçar, porque existe, sim, toda uma movimentação de uma forma terrível que o Brasil se encontra, e a gente vai acabar encontrando na base, na nossa comunidade, tudo aquilo que a gente se perdeu por um bom tempo, né? Então, todo esse movimento de base na sociedade acabou se perdendo. Estamos nós aqui voltando e não esquecendo as raízes, né? Da onde a gente veio e para onde a gente pretende ir enquanto sociedade, não somente enquanto grupo. Sim, para pensar o coletivo, né? Porque todo esse desmonte que acontece, né, na nossa política de uns anos para cá é muito bem pensado, né? Para desmontar justamente o que foi se construindo ao longo dos anos, né? E eu acho que é uma força que o teatro tem, pelo menos na nossa vivência e na nossa experiência, o teatro sempre esteve para transformar, sabe? Para mexer a estrutura, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é o teatro salva. Isso. O teatro salva. A gente gosta de falar, né, que o teatro aglutina, mobiliza e salva multidões. Acompanhe a gente pelo Instagram, Cerquinho do Revirado, Facebook Cerquinho do Revirado, e também temos o nosso YouTube, Cerquinho do Revirado. No YouTube tem uma minissérie que a gente fez também na pandemia, usando Júlia e Palheta nesse processo de isolamento, que é onde estão os personagens que não podem estar atuando, né? Então, onde está Júlia e Palheta numa pandemia, quando dizem para ficar em casa e eles não têm casa, onde é que eles ficariam, né? Onde que eles estão? Então, é uma minissérie muito legal que tem lá no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha.